Bom dia para todos. Estamos começando mais uma aula de Química e continuando o assunto, sobre forças intermoleculares. Recordando que a gente já viu, temos três tipos de forças intermoleculares. As forças de polo induzido, que são entre moléculas apolares. As forças de polo permanente, que são entre moléculas polares, e as pontes de hidrogênio. Lembrando que essas forças elas têm um sentido crescente de cima para baixo. As forças de polo permanente são mais fortes que as de polo induzido e as pontes de hidrogênio são as mais fortes de todas. Lembrando também que as pontes de hidrogênio são entre moléculas que têm ligações entre hidrogênio e oxigênio, hidrogênio e nitrogênio e hidrogênio e flúor. E como é que o tipo de força intermolecular e o tamanho das moléculas atuam na temperatura de fusão de ebulição? Bom, quanto mais intensas são essas atrações intermoleculares, maior vai ser a temperatura de ebulição. Podemos ver que, então, nós temos lá força de polo e de polo permanente. De polo permanente tem força intermolecular maior. Então, os compostos que têm moléculas polares, geralmente vão ter temperaturas de ebulição maiores do que os que têm moléculas apolares. E os que têm pontes de hidrogênio vão ter temperaturas de ebulição maior de todos eles, porque é a maior força, certo? E os de ligação iônica também. E a outra questão é o tamanho das moléculas. Quanto maior uma molécula, maior é a interação que essa molécula vai ter com outras moléculas vizinhas. E isso aumenta a temperatura de ebulição. Então, o que a gente pode aproveitar disso? A gente pode aproveitar que se a gente tem moléculas com tamanhos aproximadamente iguais, o que a gente pode medir é essa interação. No caso, se é uma molécula polar, ela vai ter uma temperatura de ebulição maior do que a outra que é a polar. Se é uma molécula iônica, vai ter maior ainda. E se essas moléculas elas têm o mesmo tipo de interação, vamos analisar o tamanho dessa molécula. Se a maior, ela vai ter uma interação maior, então ela vai ter uma temperatura de ebulição maior. E aqui nós temos esse diagrama que mostra as temperaturas de ebulição, formado por esses compostos aqui, todos eles formando ligações com 4 hidrogênios. Ligações do tipo que nem essa daqui do metano. Lembrando que são moléculas apolares. Já que temos nessa disposição aqui, os vetores aqui eles se anulam, de polaridade. E o que nós vemos? Nós vemos eles crescendo nesse sentido aqui. Então, todas essas moléculas elas têm o mesmo tipo de interação. O que muda se tem o mesmo tipo de interação? No caso, moléculas apolares, a interação deles é de polo induzido e polo induzido. Então, o que muda? Repare que ele cresce nesse sentido aqui. Se a gente for dar uma olhada aqui na tabela periódica, da família 4A, ele cresce no sentido de cima para baixo. De cima para baixo, esses átomos eles aumentam de tamanho, conforme a gente já vimos em outras aulas. Então, eles vão aumentando de tamanho e a temperatura de ebulição dele vai crescendo. Porque eles têm o mesmo tipo de interação, então o que altera aqui é o tamanho da molécula. Moléculas maiores vão ter interações maiores com outras moléculas. Logo, fica mais difícil separar as moléculas. Fica difícil passar do estado líquido para o estado vapor. Temos esse outro caso aqui,
do grupo, a família 6A e 7A, só para vocês situarem. E aqui, repare que ele vai crescendo a temperatura de ebulição à medida, nesses três aqui, à medida que o átomo vai crescendo, tá? O átomo central. Aqui é a mesma coisa. Podemos ver aqui na tabela periódica, ó, são esses três aqui, cloro, bromo e iodo. Eles crescem de cima para baixo, tá? O tamanho do átomo. E repare que a temperatura de ebulição cresceu. Ó. E a família 6A, né, enxofre, selênio e telúrio. Mesma coisa, eles crescem de cima para baixo e reparem enxofre, selênio e telúrio. E reparem que eles foram crescendo. É o mesmo tipo de interação, todos eles ligados com hidrogênio. Só a exceção foi H2O e HF. Por quê? Porque a água, o hidrogênio ligado ao oxigênio ele ficou maior e o hidrogênio ligado ao flúor ficou maior. Porque até aqui eles tinham o mesmo tipo de interação. Só que hidrogênio ligado ao oxigênio e ligado a flúor mudou o tipo de interação, que são pontes de hidrogênio. Ponte de hidrogênio é o hidrogênio ligado a flúor, oxigênio ou nitrogênio. E essas são as maiores interações, tá, que aquelas forças têm. Por isso que eles vão ter a temperatura de ebulição maior. Bom, gente, depois da gente ter estudado como a polaridade influencia nas temperaturas de ebulição, né, e de fusão também, vamos ver como a polaridade influencia na solubilidade. Solubilidade, para quem não lembra, é a capacidade de um solvente solubilizar um soluto, né? Solubilizar alguma substância, dissolver ela, digamos assim. E aí existe uma regrinha muito simples que diz que substâncias polares tendem a se dissolver em solventes polares e substâncias apolares tendem a se dissolver em solventes apolares. Lembrando que solvente é aquele que está em maior quantidade e soluto é aquele que está em menor quantidade. Temos aqui, por exemplo, temos aqui água e óleo. A gente já sabe que eles não se misturam. Se não se misturam, é porque eles têm interações diferentes. Ou seja, a água é uma substância polar e o óleo é uma substância polar. Se os dois fossem polares, ele estava solubilizado na água. Temos aqui querosene, gasolina e água. Querosene e gasolina são moléculas apolares. São formados, melhor dizendo, né, por moléculas apolares. A água é uma molécula polar, como a gente já viu. Então, o querosene e a gasolina, eles se misturam, ele fica solubilizado entre eles. Mas os dois não se misturam com a água. Os dois ficam misturados por quê? Porque eles são apolares, né? Então, eles têm uma interação igual. Tá? A regra é a seguinte: semelhante dissolve semelhante. Se a substância é polar, ele vai dissolver substâncias polares. Se for apolar, só vai dissolver substâncias apolares. Temos aqui exercício 1, em que diz o seguinte: no hidrogênio líquido, as moléculas estão unidas por... Bom, hidrogênio líquido é o H2. E qual é a interação que tem H2? H2 é uma molécula apolar, só tem ligações covalentes, mas repare o seguinte que ele diz aqui: moléculas. Tá?
Aí, letra A, ligações covalentes. Ligações covalentes unem átomos. A gente está falando de moléculas. Pontes de hidrogênio? Também não, porque hidrogênio é H2, ele não está ligado nem a oxigênio, nem a flúor, nem a nitrogênio. Forças de Van der Waals? Sim, porque forças de Van der Waals é o que a gente chama genericamente daquelas interações moleculares, de polo induzido. Ligações iônicas não, ligações iônicas é ligações atômicas, né? É igual ligações covalentes, ou seja, são ligações que unem átomos, não moléculas. E ligações metálicas, mesmo motivo, são ligações que unem átomos e não moléculas, então é letra C. Vamos para esse exercício 2 aqui. Observando-se o comportamento das substâncias nos sistemas a seguir, é incorreto afirmar que, bom, lembrando que a gente aprendeu anteriormente, semelhante dissolve semelhante. Substância polar se mistura com substância polar. Substância polar se mistura com substância apolar. Agora, polar e apolar não se misturam. A gente sabe que a água é polar. Água e óleo não se misturam porque o óleo é formado por moléculas apolares. Então, letra A. O óleo deve ser solúvel em tetracloreto de carbono. Tetracloreto de carbono também não se mistura com a água, conforme a gente está vendo aqui. Então, o tetracloreto ele deve ser apolar e o óleo sendo apolar, os dois se misturam. Então, letra A é verdadeira, mas ele está pedindo a afirmação incorreta. Então, vamos para a letra B. A água e o óleo não são miscíveis por serem ambos apolares. Ora, se ambos fossem apolares, eles seriam semelhantes e estariam misturados. E, além do mais, a gente sabe que a água é polar. Então, a B está completamente errada, é a letra B. Tá? Letra C, juntando-se os conteúdos dos sistemas 1, 2 e 3, obtém-se uma mistura heterogênea. Realmente, né? Se a gente tem aqui os três, a gente tem água com óleo e tudo, isso aqui vai dar uma mistura heterogênea porque eles não vão se misturar. E D, a sacarose é um composto polar. Sim, você vê aqui água mais sacarose, né? É uma solução homogênea, os dois estão misturados. Então, é verdadeiro. O óleo é menos denso que a água. Ora, repare o seguinte, que o óleo ele fica na parte de cima da água. A água fica embaixo, ou seja, a água é mais pesada, logo a água é mais densa que a água. Agora, se a gente for ver aqui o tetracloreto de carbono com a água, o tetracloreto de carbono é que fica abaixo da água. Então, ele é mais denso. Tá? Então, é isso. Letra B. Água e óleo não são miscíveis por serem ambos apolares. Essa é a questão totalmente errada. Terminamos de falar sobre polaridade e forças intermoleculares. Vamos agora iniciar outro assunto que são funções inorgânicas. Antes da gente entrar nas funções inorgânicas propriamente ditas, precisamos conhecer os conceitos de dissociação iônica e ionização. Dissociação iônica e ionização são fenômenos que acontecem quando a gente prepara uma solução. A dissociação iônica ela acontece quando colocamos quando o soluto é um composto iônico e quando a gente coloca em solução, esses íons eles são separados pelo solvente. Aí temos como exemplo aqui, né, o sal, NaCl, sal de cozinha comum. Temos íons, o NaCl é um composto iônico, nós temos íons sódio aqui positivo, íons cloro negativo, e quando a gente coloca água,
a água ela separa esse composto iônico, tá? Então, na dissociação iônica, a gente não está criando íons. A gente está pegando íons que já existem e só estamos separando eles. NaCl, mesmo no estado sólido, a gente já tem o sódio no estado de cátion, no estado de um íon positivo, e o cloro no estado de cloreto, né, no estado de um ânion, Cl-. Então a única coisa que a água fez foi separar os dois. Já na ionização, ela acontece com compostos covalentes, ou seja, moléculas que é colocado em solução e íons são criados pela separação desse composto pelo solvente. Nós sabemos que numa ligação covalente a gente não tem íons, apesar de termos polos, né, não há necessariamente íons. Os elétrons da ligação pertencem a ambos os átomos. Então, um exemplo aqui é o HCl, colocamos em água e a água cria íons, né? Ela cria o íon H3O+, e o íon Cl-. Então, ela separa esses compostos, tá? E cria íons. Então, por isso que é uma ionização. Então, essa é a diferença entre dissociação iônica e ionização. Aqui nós temos um resumo. Compostos iônicos em água, eles vão sofrer dissociação, ou seja, vão separar íons que já existem e formam uma solução eletrolítica. O que é solução eletrolítica? São soluções que conduzem eletricidade quando a gente passa uma corrente. Já em compostos moleculares, em água, a gente pode ter duas condições. Ele pode formar uma solução iônica através da ionização, conforme a gente já falou, e aí surge uma solução eletrolítica, ou ele pode simplesmente solubilizar o composto molecular sem ionizações, ou seja, não surge uma solução eletrolítica. Vamos lembrar que se tem íons dissolvidos na solução, ela é eletrolítica, porque íons são cargas e se eu passo uma corrente elétrica ali, aquelas cargas auxiliam aquela corrente a ser passada. Então nós temos o caso aqui, por exemplo, da sacarose, que é o açúcar, em água, e ela não vai, apesar da sacarose ser solubilizada na água, ela não vai conduzir eletricidade, porque não acontece nenhuma ionização. Essa molécula aqui, ela não é separada, ela continua inteira, só que solubilizada, ou seja, rodeada de moléculas de água. Já o HCl, conforme a gente já viu no slide anterior, né, ele sofre aqui uma ionização. Então ele vai conduzir eletricidade e aí a lâmpada que acende, como vocês podem ver. E quais são as funções que nós vamos estudar? São essas 4 funções aqui: ácido, base, sal e óxido. Vamos começar estudando a função ácido e base. As duas estão juntas, até porque uma anula a outra, conforme nós vamos ver. Conceito de ácido e base pela teoria de Arrhenius. O que são ácidos? Ácidos são substâncias, né, segundo Arrhenius, que em solução aquosa elas vão sofrer ionização e vão liberar H+. Ou seja, ácido tem que ter hidrogênio e em solução aquosa ela vai liberar o H+, ou seja, ela vai sofrer uma ionização. É uma molécula que em presença de água vão ser criados íons H+, e o restante da molécula ali como menos. E bases ou hidróxidos, o que são? São substâncias que em solução aquosa sofrem dissociação iônica, liberando como único tipo de ânion os íons OH-. Então nós temos, por exemplo, aqui o hidróxido de amônio, tá? Que em água
ele vai sofrer uma dissociação iônica, ou seja, já tem íons formados aqui e ele apenas separa o NH4+ e o OH-. E como é que é a nomenclatura dos ácidos? Como é que a gente chama os ácidos? Primeiro, a gente precisa saber que eles vão ser divididos entre duas classes: ácidos que não contêm oxigênio na sua composição, são chamados hidrácidos, e os ácidos que contêm oxigênio são os oxiácidos. E como é que é a nomenclatura dos hidrácidos? Começando por eles, que são os mais simples. Primeiro, a gente chama ele de ácido, o nome do elemento, que está ligado ali ao hidrogênio, e o final hídrico. Por exemplo, HF vai se chamar ácido, o nome do elemento fluorídrico, ou seja, ácido fluorídrico. HCl, ácido clorídrico. HBr, ácido bromídrico. HI, ácido iodídrico. H2S, ácido sulfídrico. HCN, ácido cianídrico. Esses são os exemplos, tá? E vamos falar sobre os oxiácidos agora. Oxiácidos, ácidos com oxigênio. Aqui é um pouquinho mais complicado. O que acontece? Uma das maneiras mais simples de dar nome a esses ácidos é a partir do nome e da fórmula dos ácidos padrão de cada família. Então vamos considerar os ácidos padrões esses: HClO3, H2SO4, HNO3, H3PO4 e H2CO3. Isso aqui não tem jeito, tem que decorar, tá? Então esses ácidos padrões, eles vão ter o nome ácido na frente, o nome do elemento e o final ico. Então a gente tem ácido clórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico e ácido carbônico. E a partir dessas fórmulas, a partir desses ácidos padrões, a gente tem as derivações aqui. Se um desses ácidos padrões eles tem um átomo de oxigênio a mais, ele vai se chamar ácido per, ou seja, eu vou colocar o per na frente. Por exemplo, ácido clórico fica perclórico, no caso do HClO4, tá? Se ele tiver um oxigênio a mais. Se ele tiver um átomo de oxigênio a menos, ele tem o prefixo oso. Por exemplo, se tiver um oxigênio a menos aqui, ácido HClO2, ácido cloroso. E se tiver dois átomos de oxigênio a menos, é o ácido hipo e ao final oso. Por exemplo, HClO, ácido hipocloroso, tá? Temos aqui alguns exemplos. HClO4 fica ácido perclórico, HClO3 ácido clórico, HClO2 ácido cloroso, HClO hipocloroso, H2SO4, que é o ácido padrão, é o ácido sulfúrico. H2SO3 fica ácido sulfuroso, tá? E aqui, no caso do carbono, temos o ácido carbônico e só. No caso, ele não vai ter outras variações, não. E temos no caso do nítrico, o ácido nítrico, NO3, se ele perde um oxigênio, fica ácido nitroso. Temos aqui, no caso do ácido fosfórico, o ácido fosforoso e o ácido hipofosforoso. Então é isso, a nomenclatura deles. É pegar aqueles ácidos chamados padrões, é o ácido clórico, HClO3, é o ácido sulfúrico, H2SO4,
é o ácido carbônico H2CO3, ácido fosfórico H2PO4, tá? H3PO4, perdão. Então, esses são os ácidos padrões. E, a partir daí, tem as derivações. Se ele tem um oxigênio a mais, ele ganha o prefixo per. Se ele tem oxigênio a menos, ele ganha o sufixo oso. Tá? Então, essa nomenclatura são essas regrinhas que devem ser guardadas. Bom, nós classificamos antes os ácidos em razão dele ter ou não oxigênio. Agora a gente pode classificar os ácidos em função do número de H+, que ele libera quando ele está em uma solução aquosa. Nós vimos que o ácido em água, ele sofre uma ionização, né? Libera H+, e o restante aqui da molécula, né, o ânion correspondente dela, menos. Então, o ácido ele pode ser classificado pelo número desses hidrogênios que ela libera. Então, se ele libera um H+, ele é chamado de monoácido. Se ele libera 2, são diácidos, 3 triácidos, 4 tetrácidos. E aí nós temos os dois tipos de ácido, né? Os hidrácidos e os oxiácidos. Nos hidrácidos, todos os hidrogênios presentes nas moléculas são ionizáveis. Ou seja, todo hidrogênio aqui que está ligado, né, ao restante da molécula, na água ele vai liberar H+. Então, por exemplo, no HCl, nós temos um hidrogênio ionizável, então ele é um monoácido. No H2S, nós temos 2 hidrogênios que na água vão se ionizar, então nós temos um diácido. E no HCN, nós temos um hidrogênio, então ele é um monoácido. Já nos oxiácidos, nem todos os hidrogênios contidos na molécula eles vão sofrer essa ionização. Apenas os hidrogênios que são ligados ao átomo de oxigênio. Então a gente tem aqui o HClO4. Né? Só tem um hidrogênio e ele está ligado ao oxigênio. Então ele é ionizável. Nós temos o H2SO4. Os dois hidrogênios são ligados ao oxigênio, então eles são ionizáveis. É um diácido. O HNO3 ele só tem um hidrogênio e esse único hidrogênio está ligado a um dos oxigênios. Então ele é um monoácido. E nós temos aqui o H3PO4. Todos os hidrogênios são ligados ao oxigênio, então os 3 hidrogênios são ionizáveis. É um triácido. Agora nós temos o H3PO3. Nós temos só 2 hidrogênios que são ligados a oxigênios. O outro hidrogênio ele é ligado ao fósforo, então esse hidrogênio ele não é ionizável. Então só 2 hidrogênios ionizáveis. No H3PO2, só um hidrogênio é ligado aqui ao oxigênio, então só esse hidrogênio é ionizável, ele é um monoácido. E aqui no H2CO3, os dois são ligados ao oxigênio, então ele é um diácido. É isso, esse tipo de classificação. No caso dos oxiácidos, a gente tem que ter a fórmula estrutural, né, para ter ideia de se esse hidrogênio está ligado ao oxigênio ou não, para ele ser ionizado. Então, gente, pelo que a gente pôde ver nos outros slides, é que, por exemplo, temos essa reação aqui, HCl dando H+, e Cl-. A impressão que dá é que todos os hidrogênios ionizáveis, eles se ionizam, né? Ou seja, ele se despreende do restante da molécula e vira H+. Só que isso não é verdade. Hidrogênio ionizável
significa que ele pode se desprender, né? O que não é o hidrogênio que não é ionizável, né? No caso dos oxiácidos que não estão ligados ao oxigênio, eles não podem se desprender. Os outros podem. Agora, poder não quer dizer que vai acontecer. Então, na verdade, nem todas. Imagina que HCl, em meio aquoso, ele se ioniza, vira H+, e Cl-. Isso significa que, imagina que na solução tem milhões de moléculas de HCl. Significa que todas essas moléculas aconteceu isso? Não. Em algumas não acontece isso. Para isso a gente calcula o grau de ionização. Então esse grau de ionização, chamado de alfa aqui, ele é a relação entre o número de moléculas ionizadas e o número total de moléculas dissolvidas. Ou seja, é mais ou menos a fração que foi ionizada, né? Ou a porcentagem. Então o número de moléculas ionizadas dividido pelo número de moléculas dissolvidas. Aí aqui nós temos um exemplo aqui em que foi adicionado na água 100 moléculas de HCl. Só que dessas 100 moléculas, apenas 92 sofreram ionização. Quer dizer, apenas, a maioria, né? Então, 92, então o grau de ionização dele é 92 dividido por 100, que dá 0,92%, ou seja, 92% das moléculas é que sofreram ionização. Um grau de ionização igual a 1 significa que todas as moléculas foram ionizadas. E um grau de ionização igual a 0 significa que nenhuma delas sofreu ionização. Então é isso, gente. Bom, vou terminando a aula hoje por aqui. Tá? Uma boa semana para todos.